Oi pessoal, aqui quem fala é a Vanessa e hoje a gente vai falar sobre algumas dicas que nós fomos aprendendo ao longo da consultoria, do tempo de consultoria. A dica de hoje é: não tenha sócios. Parece um pouco polêmico essa dica. Fer, você pode explicar pra gente por que você trouxe essa dica pra gente hoje? Então, essa dica ela veio desse jeitinho, assim, ela veio de um livro chamado O Livro Negro do Empreendedor. Ele é um livro que ele é construído de uma forma que traz informações do que os empreendedores não devem fazer. Diferente dos livros convencionais, porque a maioria dos livros trazem informações do que os empreendedores devem fazer, né? E uma delas era não tenha sócios. Ele era muito claro nessa dica. E eu nunca tinha visto ela desse jeito. E quando eu vi, eu achei ela muito interessante, porque de fato, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido a gente ter sócio, né? Por todas as sociedades que a gente já viu que deram errado e como elas deram errado. Uhum. E Laura, você tem algum case de sociedade que deu errado na consultoria, né? A gente já teve alguns casos de sociedades que, de fato, né, foram dissolvidas porque deram errado. Alguns casos de sociedades que estavam dando errado, mas que conseguiram reverter. Mas um case assim, que é bem clássico é quando os pontos não estão muito alinhados entre os sócios. Então, principalmente por falta de comunicação. Os sócios, cada um tem uma atividade, mas não conseguem se comunicar muito bem, não conseguem interagir muito bem. E aí começa a gerar ruído na relação. Como qualquer outra relação, se você não se comunica muito bem, as coisas começam a ficar um pouco conturbadas. Uhum. E aí ou você senta, conversa, alinha os pontos, define as atividades, deixa muito claro o que cada sócio vai fazer dentro da sociedade. Ou o caminho é realmente ter uma dissolução e aí a sociedade se separar e ter que ter uma divisão ali dos bens do negócio em si. Que é um caso que pode ser bem complicado, né? Dependendo do tempo do relacionamento entre os sócios, dependendo da história. A gente sempre tenta, o nosso papel é sempre tentar dar uma clareza maior para os sócios para que isso não aconteça, ou se for acontecer, acontece de uma maneira suave, tranquila, né? Que esse relacionamento se mantenha. Mas, infelizmente, como a Fer falou, acontece. E tem vários pontos que a gente tem que trabalhar para evitar disso acontecer, né? Já que você tem um sócio, então você tem que trabalhar para que isso não aconteça. Uhum. E Rafa, você consegue dizer pra gente algumas razões para a sociedade dar errado, além das que a Laura acabou de falar, assim, porque a gente viu bastante dessa questão da falta de clareza de definição de tarefas, né? Mas tem algum outro ponto também que você gostaria de colocar aqui pra gente? Bom, eu acho que o principal ponto é o que os sócios tenham o mesmo objetivo, né? Porque eles se uniram ali para criar a empresa, então eles têm que ter o mesmo objetivo. E esse objetivo ele tem que ser discutido com uma certa regularidade, para ver se está tudo dentro do conforme, se precisa mudar alguma coisa, né? Outro motivo é que os sócios, às vezes, como eles têm uma proximidade, né, como a Laura falou, uma relação, eles acabam levando as questões da empresa sem profissionalismo, né? Uhum. E eles levam muito coisas para o lado pessoal, e isso é um erro dentro da sociedade. Uhum. É importante até ver essa questão quando os sócios são parentes, né? Então é bem importante avaliar isso. Pode ser um ponto positivo para a empresa em relação a você ter, às vezes, mais abertura, mas pode ser bem negativo para nessa questão de realmente jogar as coisas na cara do outro, né? Que realmente não é nada profissional. Então, Fer, o que você acredita que tem que estar no acordo do sócio, no acordo de sociedade? Então, quando a gente vê, principalmente os problemas que a Laura e a Rafa já levantaram, a gente consegue já fazer uma lista do que precisa ter, né? Primeiro, eu acho que é uma boa divisão de tarefas. Então, precisa ficar claro sobre o que cada sócio vai executar dentro da sociedade. Depois disso, eles precisam se definir como que eles vão se comunicar. Tipo, a nossa comunicação vai ser uma comunicação informal, eu posso só te mandar um WhatsApp ou a gente vai ter que registrar e criar grandes protocolos.
Outra coisa é se alinhar quanto ao que a gente precisa da empresa, né? Que nem a Rafa falou. O que a gente quer da empresa? A gente vai aceitar o quê quando a gente está na empresa com questão de valores, sabe? A gente vai aceitar funcionários não registrados ou a gente não vai aceitar funcionários não registrados? A gente vai aceitar vender por preço mais baixo do que o que a gente tinha estipulado ou a gente não vai? Então, tem várias questões de entregas e de expectativas que a gente precisa alinhar. O que é muito importante é você se alinhar com relação a valores, né? Então, os valores que cada pessoa tem precisam ser levantados. Qual que é a prioridade do sócio na vida dele? Tipo, a minha prioridade é a minha família. Então, toda vez que acontecer alguma coisa com a família, a empresa vai ficar em segundo plano, né? Mas para outro sócio, talvez, a prioridade seja a empresa. Só que as duas partes precisam saber disso. Precisam saber como que elas estão se relacionando com relação à empresa de fato, né? Então, quando o autor do livro trouxe não tenha sócios, de cara, ele falou assim, não tenha, porque é difícil você ter todos esses acordos de uma maneira muito bem alinhada. E, no geral, você não precisa. As pessoas acabam chamando sócio porque, tem medo, chama sócio porque quer dividir, porque não tem dinheiro, chama sócio porque não quer pagar um funcionário. E, às vezes, tudo isso pode ser convertido, né? Tipo, você pode contratar um funcionário, você pode pegar um empréstimo, e se você tem medo, vai com medo mesmo. Mas se você não conseguir e você precisar de alguém com uma habilidade muito específica, aí sim é que vale a pena ter um sócio, né? Quando o cara te complementa e talvez você não consiga encontrar isso no mercado de uma maneira tão facilitada. Então, quando a gente levanta todos os problemas, a gente consegue se antever. Tem uma ferramenta que chama Board Canvas, que é do Anderson, você pode encontrar na internet, e ele diz vários pontos legais de que os sócios precisam discutir antes de entrar numa sociedade. Eu acho que, como você falou, o pior problema é você ter o sócio pelo motivo errado. Não é ter o sócio em si, mas você encontrar uma pessoa pelo motivo errado. E aí a chance de dar ruim no futuro é muito maior. O que eu acho, então, assim, acho que a gente precisa ter claro na cabeça que a gente não precisa de sócio. Tipo, porque todo mundo já sai com essa ideia. Então, quando você coloca na cabeça, eu não quero ter sócio, mas se for para ter sócio é desse jeito, a coisa fica mais clara do que você tá predisposto a achar qualquer pessoa só para dividir o risco, né? Então, acho que é essa a ideia geral, assim. Sim, e a gente viu, espero que nessa dica a gente tenha mostrado também a importância da comunicação. E para que essa comunicação ela gere algum resultado, é importante que os sócios sentem e analisem os resultados. É importante levantar os dados e analisar com uma periodicidade boa, né? Porque se falha na comunicação, vocês não conseguem alinhar os objetivos, não conseguem alinhar as metas, então realmente não faz sentido a sociedade, né? Isso, uma boa reunião de fechamento, quando tem principalmente sócio com que não tem o mesmo nível de informação, uma reunião de fechamento e de alinhamento, de fato, ajuda muito a comunicação do sócio de um modo geral. Sim, então foi isso, a nossa dica de hoje. Espero que tenha ficado claro que a gente também não é contra a sociedade, mas que é importante sempre analisar bem certinho essa questão.